O Senhor me deu esse texto para trabalhar com os irmãos, com o objetivo realmente de que ele comunique a essa igreja aquilo que ele está querendo falar e atinja os seus objetivos como pastor dessa igreja, eu me refiro a Cristo, e com as ovelhas que estão aqui. O pastor, eu posso começar a dizer aos irmãos que todos textos que comunicam este momento de Jesus com a humanidade, do Cristo com a humanidade, de tratar fé e doutrina por parábolas. É importante que eu já disse isso aqui de púlpito a vocês, que o objetivo de desse método ou dessas parábolas é definir ou trazer definição do que é o reino dele, da sua manifestação. As parábolas existem para que realmente fique claro como que o acontecimento da vida dele deve ser recebido pelo homem e administrado pelo homem. E essas definições doutrinárias, esse sistema, esses princípios, todos eles estão trabalhados pelo nosso Senhor nessas pregações. Amém? E o texto de Mateus 20, verso 1 ao 16 não é diferente. A parábola dos trabalhadores da vinha tem uma mensagem profunda, como também definida para essa igreja aqui nessa noite. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que a vinha, aí nessa parábola, como em outros momentos, o Senhor se utilizou dessa comparação, ela leva um sentido positivo daquilo que o pastor, não muito tempo atrás, já falei, pregando sobre uma outra parábola. Leva o sentido positivo daquilo que Deus marcou dentro da história, ou seja, dos seus propósitos, dos seus acontecimentos que marcam a história. E a história dos homens. Tá? A vinha representa o campo da ação desse Deus, da sua revelação. E de uma revelação que ela é progressiva. Porque tudo aquilo que ele assume por propósito, ele procura atingir resultado final. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre, porque ele tenta atingir o resultado final, que é o veredito, diríamos assim, dessa história redentiva. Então, tudo que Deus marcou na história, e quando falo marcou a história, tempo, espaço e acontecimentos. Tá? Tudo que Deus marcou dentro da história do homem, ele marcou com esse propósito, de deixar claro aqueles que iriam ter esse privilégio de observar isso, de compreender isso, as suas manifestações, pudessem entender que a história ele controla e ele é a fonte disso. A história redentiva, ele é o administrador, o controlador disso, como a fonte disso, porque é ele quem dá a providência. Tá? É muito importante, porque na última vez que eu troquei esse assunto, eu falei aos irmãos que a história dele, que conta os seus propósitos, como também essa ação reveladora, ela não pode ser confundida com a história dos homens, com aquilo que os homens na verdade fizeram, construíram ou assumiram serem autores. A história é dele, e ele a controla, ele é a fonte disso, a fonte da providência, a fonte do tempo que se cumpre, ele é toda a história. Volto a afirmar e reforçar com os irmãos aqui. Essa história, a história redentiva, ela é feita de anunciamentos e propósitos que devem se cumprir. Porque se aquilo que Deus anunciou de si mesmo, se o que ele falou de si mesmo, dentro de um evento seu, não se cumprir, até o estágio final ou até o ponto final disso, ele perdeu soberania, ele perdeu capacitação, ele perdeu capacidade divina. Então, vimos que a Bíblia, ela está toda ela organizada, de ordem cronológica, dentro desse tempo, dentro desses espaços, dentro desses propósitos, dentro desses acontecimentos, que todos eles devem ser analisados e, obviamente, observados por vocês. Todo o conteúdo do que o nosso Senhor cumpriu, previamente, literalmente, perfeitamente, se concentram lá, esses anunciamentos. Tudo, o evangelho que ele obedeceu, né? A escritura que ele cumpriu no evangelho, no tempo, estava ali anunciado pelos profetas e por homens que viveram naquela época e no meio desse povo. Então a história de Deus realmente é uma coisa maravilhosa para se entender
se compreender. E a parábola retrata isso. É a vinha do Senhor. É o campo da sua manifestação. É aonde ele se revelou. Que ele agora assume ser o controlador e o administrador disso como fonte de provisão. Tudo que Deus proveu é dele. E aonde foi provido é controlado e administrado por ele. Seja qual espaço, qual tempo for. Qual momento da história for. É o que Jesus está falando aí. Pastor, dá para contrariar isso? Não. Para contrariar você tem que quebrar. Você tem que quebrar leis, você tem que quebrar regras, você tem que quebrar decretos, atributos, porque Deus ele foi difundindo isso dentro da história. Eu falei isso para vocês, historicamente falando, a criação é um atributo de sua obra, de sua ação, né? A ação identificada. Então, para você quebrar isso que eu estou falando aqui, você tem que modificar todas essas leis e essas regras que estão espalhadas no que ele criou e formou, que é o sinal de sua soberania. E todos sabem que isso é fato. Homem aqui, nenhum, tem poder para usurpar isso, controlar isso e quebrar essas leis naturais. Assim como também se obedece na etapa redentiva, que o Filho assume ser o Messias e cumprir redenção, e ali na sua manifestação, no acontecimento da sua vida, também existem esses atributos, essas regras, esses princípios, e essas leis que não podem ser controladas pelo homem. Então dá um exemplo para mim, pastor, claro, do que o senhor está falando aí. Na criação você poderia pensar dessa seguinte forma: o homem é uma obra próxima daquilo que Deus é. É uma parte da sua essência, não tudo. Então, na forma como Deus criou o homem, é irreversível essa forma. Inalterável. Então, está no nosso corpo e na nossa genética a assinatura disso. De coisas que Deus decretou para o homem que não pode, de forma nenhuma, serem modificadas por nós. Isso numa esfera de ação identificada desse Deus, do que ele foi capaz de fazer pelo seu poder. Então me dá um exemplo, pastor, na visão redentiva, já no tempo da graça da encarnação do Filho dele. Uma coisa que João Batista falou no Rio Jordão: eu vos batizo com água para arrependimento. O que quer dizer? O homem pode imitar e fazer isso. Mas ele, da qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele se referia a Cristo, vos batizará com o batismo do alto, com o batismo do Espírito e com o fogo. Esse batismo a gente não consegue trazer para cá. Não há imitação, não há como fazer fraude, não há como gerar visão institucional disso. Batismo nas águas, você gera visão institucional disso. A religião faz isso até o dia de hoje. Mas o batismo da ressurreição, da regeneração, do poder, da capacitação, dos dons, dos milagres, ninguém consegue fazer chover isso aqui, senhores. Porque é uma lei assinalada. A dispensação é uma lei assinalada. Sopra aqui. Sopra quanto você quiser. Recebe o bafo do cara, porque é a única coisa que você vai ter na sua vida. Nem graça, nem misericórdia, nem milagre, nada. Por quê? Porque precisa de uma ação superior, de uma determinação superior, jurídica, administrativa, disso, de alguém que é melhor do que eu e você, para fazer isso acontecer. Então aqui a gente pode batizar o povo na água, mas o batismo do alto, só ele. Então nós estamos sujeitos a essas leis e essas regras, daquilo que Deus foi capaz de difundir e revelar dentro da história. E se você quer entender a soberania de Deus, o seu controle, inclusive, daquilo que Ele anunciou como propósito, como também anunciou como cumprimento, trabalhe esses aspectos. Igreja você pode abrir quantas você quiser, senhores. Igreja você pode abrir quantas você desejar. Mas uma coisa você não vai conseguir fazer dentro dela: a graça e a misericórdia de Deus ser derramada, porque isso só poderá acontecer se Jesus aprovar, se ele for solícito,
Se ele permitir, porque essa autoridade é dele. Por isso que vocês, agora voltando um pouco para a questão do evangelho, por isso que vocês estão vendo demais isso acontecer dentro das igrejas, esse desespero das instituições, de querer comprovar poder com base em influência, poder com base em contextualização material, número de igrejas, número de adeptos, número de fiéis, mas não de convertidos. Porque convertidos só Jesus pode fazer. Entendeu? Qual era a autoridade da primeira igreja? Pregação. Qual era a primeira autoridade? Qual a autoridade da igreja que estava lá na primeira igreja, tá? Qual a autoridade deles? A pregação. Mas qual era a autoridade de Cristo na prerrogativa? Gerar a expectativa disso, de uma igreja fiel e concreta. Trabalha aí na vinha, aí, trabalha na vinha, trabalha aí na vinha. Daqui a pouco, se Deus gostar, se Jesus aprovar, Ele vai conceder a dispensação da graça e da misericórdia para fazer isso acontecer. Evangelho. Então não se iluda, tá? Não se iluda de que esses eventos, esses acontecimentos que Deus assume a frente de cumprir, de que eles possam ser repetitivos, de que eles possam acontecer novamente, porque alguém aqui na terra determinou, porque alguém aqui na terra está profetizando. Não, Deus controla e administra e Ele é a única fonte disso. Então lá, veja lá Israel. Israel o que é? É uma perda de capacidade. O que representa o povo judeu hoje? É uma perda total de capacidade de graça e misericórdia. Porque hoje eles precisam dos tanques americanos, do acordo da ONU para ter sua própria defesa. É Deus quem defende Israel? Não. Quem defende Israel é a geopolítica. É o acordo de paz assinado pela ONU, porque quando isso for quebrado pela ONU, Israel vai ser invadido. E muita gente vai morrer, eu já falei isso aí. Isso é profecia. Essa visão ultranacionalista de Israel vai ser varrida da história. Porque quando nós levamos em conta o que ficou historicamente lá atrás, do que diz respeito a esse povo, qual o testemunho do tempo, do espaço e do veredito de Deus do que Deus viveu com esse povo? É que existe uma aliança quebrada ali, entre eles e Deus, que não foi restaurada. E porque não foi restaurada, eles perderam privilégios de graça e misericórdia. E desde o momento que não se pontificaram em restaurar essa aliança, ainda crucificaram ainda o Cristo, eles assumiram a responsabilidade de viverem sós. E por conta, e é o que na verdade essa nação está pagando até o dia de hoje. Paulo chegou até a dizer que orássemos por Israel nesse sentido, de que esse povo realmente pudesse ouvir, ser evangelizado e se converter de suas transgressões, porque é um biotipo ou tipo de igreja falida e apóstata, como as demais de hoje. É uma vinha que Deus trabalhou e que Ele deu o veredito. É isso que a parábola está falando aqui. Do que Deus proveu, do que Ele de si mesmo gerou em ação. E Israel é esse campo beneficiado, que prega esse testemunho das ações intermináveis desse Deus, mas que não aproveitaram a oportunidade. Como de repente, os demais que estão aqui, nessa época, nesse tempo, nesse espaço, nós também vamos ter o veredito. Então as ações redentivas de Deus precisam ser identificadas por nós. Eu venho falando sempre aos irmãos, esse é o nosso trabalho, saber aonde Deus se revelou, saber organizar, saber identificar esses elementos que provam, que confirmam a autorrevelação desse Deus, da sua atividade, da sua ação, da comprovação disso, da sua existência. Porque trabalhando isso, e não confundido com os homens, muita gente aqui vai se tratar, vai se curar e se salvar.